Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo o nosso unicórnio, né? Na semana passada a gente já teceu todas as partes e no vídeo de hoje a gente vai fazer as costuras, fazer a montagem. Se você ainda não assistiu a primeira parte do vídeo, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima para ir lá assistir. Agora bora terminar nosso unicórnio. E agora a gente vai começar a colocar todas as partes que a gente já fez. Eu vou começar colocando as perninhas. Já passei a agulha de tapeçaria aqui, né, na primeira que eu vou começar. Eu vou deixar o lado direito, que é o lado da última carreira, virado pra frente, tá? Porque eu escolhi esse lado aqui pra ser o lado do meu unicórnio, tá? Se você quiser, você pode fazer do outro lado, não tem problema. E aí, eu vou usar essa carreira que a gente fez, a primeira carreira aqui, como base. Então, bem onde ela começa, ó, a primeira carreira, a gente consegue ver que ela tem um risquinho bem aqui no meio, ó. E aí, eu vou começar colocando essa primeira perninha bem aqui nesse comecinho desse risquinho. Então, eu posiciono aqui a minha perninha, logo aqui no comecinho, né? E aí, usando essa pontinha do fio que a gente deixou, já passei a minha agulha de tapeçaria, a gente vai começar a fazer a costura. Podem fazer essa costura da forma que vocês acharem melhor, né? Da forma que vocês estiverem mais acostumados. Eu vou pôr um alfinetinho aqui pra me ajudar a segurar no lugar que eu quero. E eu gosto, na hora de fazer a costura, de ir pegando só os fiozinhos aqui por cima da carreira, tá? Eu não insiro a minha agulha lá dentro da trama. Eu vou pegando as alcinhas do fio aqui pelo lado de fora. Então, ó, bem aqui superficialmente, eu vou passando o meu fio. Peguei aqui no primeiro, volto aqui no próximo. Entro aqui no próximo buraquinho, né? No próximo pontinho. Passo aqui no meu fio. E volto aqui pro último. A primeira já tá presa, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Essa pontinha do fio, agora eu vou entrar aqui no último buraquinho, né? No buraquinho do ponto e sair um pouquinho mais pra frente aqui, tá? Não precisa sair longe, porque agora a gente vai prender a próxima perninha aqui. E aí eu saio com essa pontinha do fio aqui junto e dou um nozinho nas duas. Então, é até melhor a gente deixar bem curtinho esse espacinho aqui, que daí fica mais bem preso a nossa perninha. Então, eu vou deixar assim. Agora, eu passo a agulha de tapeçaria aqui na próxima. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou posicionar ela aqui bem pertinho uma da outra. Deixando mais ou menos um pontinho de distância, ó. Um espacinho de ponto de distância. Prendo aqui com o meu alfinete. E vou costurar ela aqui do mesmo jeito que eu costurei essa outra, tá? Eu vou fazer essa e volto pra gente fazer o arremate junto. Prendi a segunda perninha e saí com o fio aqui junto no mesmo espacinho de ponto que a gente tinha saído com o azul. Agora eu dou uma puxadinha, não precisa puxar muito, tá? É só pra firmar mesmo. Vou dar os meus 3 nozinhos, né? Que eu gosto de dar sempre 3 nozinhos e esconder esse nozinho dentro do nosso amigurumi. Agora, a gente vai prender a próxima. E aí, a gente vai pegar ela aqui de trás, tá? Então, a gente vai continuar tendo como base essa primeira carreira aqui. Só que a diferença é que agora a gente vai começar ela aqui pra trás. Então, a gente posiciona bem aqui no finalzinho da carreira. Vou colocar o meu alfinete aqui pra segurar. E aí, a gente faz a costura do mesmo jeito que fez aqui, tá? Depois que costurar essa, a gente vem aqui com a próxima. Coloca ela deixando um espacinho de ponto aqui no meio, aqui do ladinho, né? Deixando um espacinho de ponto dessa perninha aqui e costura também. Aqui no centro o espacinho vai ficar um pouco maior e é isso mesmo, tá? E depois a gente faz o arremate do mesmo jeito que a gente fez aqui. Eu vou prender as minhas perninhas e volto quando finalizar. Já coloquei aqui as patinhas, né? Já estão todas presas e agora a gente vai colocar o chifrinho do nosso unicórnio.
Então, eu deixei 5 carreiras livres aqui pra cima, contando da carreira que a gente tem o anel invertido. Então, essa daqui é a primeira, né, que a gente fez o fechamento. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras livres. E aí, eu posicionei o meu chifrinho. Então, é bom a gente dar uma olhadinha assim de frente pra ver se ele tá bem posicionado no centro do rostinho, né? E aí, aqui, ele vai ficar desse jeito aqui. Eu já deixei a agulha de tapeçaria passada aqui na pontinha e aí a gente vai fazer a costura. E aí, pra fazer essa costura, a gente vai pegando também os pontinhos aqui, né, que tiver mais perto da onde tem o desenho. Prendam com alfinete que isso facilita bastante na hora de costurar, tá? E aí, eu vou pegando assim os pontinhos. Eu sempre pego uma alcinha só do fio. E aqui na parte de cima, eu vou pegar passando, né, nas 2 alcinhas do ponto. Costurei a volta toda, prendendo todos os pontos, não deixei nenhum pontinho aqui dessa parte de cima sem costurar. E agora eu vou entrar aqui com o meu fio e deixar ele aqui de ladinho, tá? Porque depois, quando a gente prender as próximas partes, a gente faz o arremate aqui, a gente faz essa costura. Então, eu vou deixar aqui, que daí depois a gente prende outra parte, chega com o fio aqui junto e dá um nozinho. Por enquanto, a gente tá desse jeito aqui. Agora, a gente vai prender as orelhinhas, tá? Então, eu já deixei elas posicionadas aqui com o alfinete, mais ou menos no lugar que eu quero que elas fiquem. E aí, a gente precisa colocá-la bem centralizado aqui com o nosso chifrinho, tá bom? O ideal é a gente ir posicionando e olhando se tá bom. Ele tá quase no centro, ó. Se a gente levar em conta que aqui é o meio, né, onde a gente tem o anel mágico invertido, ele tá só um pouquinho pra frente desse anel mágico. E é bom sempre dar uma olhadinha assim de frente também pra saber se tá bem centralizado aqui com relação ao chifre. Então, eu coloquei já com o alfinete as minhas 2 orelhinhas e agora eu vou fazer a costura, tá? Já passei a agulha de tapeçaria aqui na pontinha de uma delas. E aí, essa costura ela é bem simples, porque não precisa costurar muito. O que é importante a gente fazer é, primeiro, a gente dar uma laçadinha aqui do fio, meio que pra fechar essa pontinha aqui da orelhinha, ó. Então, eu venho aqui, a gente tá saindo o fio daqui, vou vir aqui no primeiro ponto baixo, laço pegando as 2 alcinhas e pego no próximo aqui também pegando as 2 alcinhas, ó. Isso vai fazer a nossa orelhinha ficar fechadinha. E ficar no formato que a gente quer. E agora eu vou direto aqui pra baixo, né, pra onde eu quero fazer a costura. Então, como já tá com o alfinete aqui marcando a posição, o lugar que eu quero, eu só preciso dar alguns pontinhos. Eu vou dar uns 2 pontinhos, eu acho que já é o suficiente, tá? Não precisa dar muito não, porque é bem pequenininha a orelhinha, ela já vai ficar firme. E aí, ó, pra ela não ficar caidinha assim, a gente dá um pontinho aqui atrás. Pegando um fiozinho aqui de trás. A gente puxa aqui, pegando um fiozinho de trás, entra aqui num buraquinho e pode sair bem aqui no meio pra gente dar um nozinho depois. Então, a gente já tem aqui a nossa primeira orelhinha presa, né? E a gente vai fazer a mesma coisa com a outra. Antes de prender o outro lado, verifica novamente se ela tá bem posicionada, tá? Porque às vezes quando a gente prende uma, ela meio que sai um pouquinho do lugar. Então, na hora que a gente vai prender a segunda, ela tem que estar bem certinha pra gente conseguir, pra ele ficar no lugar bem certinho, né? Bem retinha. E aí, depois que você tiver certeza que ela já tá bem posicionada no lugar que a gente precisa que ela fique, né? No jeito que a gente quer, aí é só costurar do mesmo jeito que a gente costurou esse lado aqui. Já tenho as minhas 2 orelhinhas presas e eu saí aqui no meinho com os 2 fios, ó, no mesmo espacinho de ponto. E agora eu vou dar os 3 nozinhos e esconder o nozinho aqui dentro da peça. E essas outras 2 pontinhas que ficaram aqui da orelha, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou trazer ela aqui pro meio, sair no buraquinho de ponto, dou 3 nozinhos e vou esconder. E agora a gente vai prender aqui a crina do nosso unicórnio, tá bom? Então, a gente vai começar posicionando ele. Primeiro, a gente precisa prestar atenção qual que é o lado direito aqui da peça, tá? O lado direito é sempre onde a gente consegue ver as correntinhas aqui em cima. Então, o meu lado do avesso é esse daqui, ó. A gente não consegue ver correntinha aqui em cima. E o meu lado direito é esse daqui. Então, como eu quero que o meu lado direito do meu unicórnio, né, seja desse jeito, né, que a cabecinha dele esteja posicionada para minha mão direita,
eu posicionei aqui o lado direito da minha crina também para minha frente, né? Se você quiser que o seu unicórnio fique desse jeito aqui, você pode colocar ela virada. Aí você vai começar a costurar de cima para baixo e não de baixo para cima como eu vou. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma, vai dar certo de qualquer jeito. E aí a gente precisa pegar a pontinha bem aqui no comecinho e colocar 2 carreiras acima da onde a gente colocou aqui o nosso chifrinho. Então, eu contei 2 carreiras e coloquei aqui o meu alfinete na terceira. E aí, como a gente tinha essa parte enroladinha, né, antes de prender aqui, o que a gente precisa fazer é ir esticando ela e colocando o alfinete para prender. Porque se a gente solta, ó, ela fica toda enrolada. Então, a gente estica, pega aqui embaixo, puxa, estica e coloca o alfinete. É importante colocar o alfinete nessa parte porque vai facilitar bastante na hora de fazer a costura. E aí, a gente tem que olhar aqui, ó, por trás para ver se tá bem no meinho. Para saber se tá bem posicionado, ó. Ela tem que estar no meio certinho do nosso unicórnio. Depois que posicionar, passa a agulha de tapeçaria na ponta do fio e começa a fazer a costura. Eu vou fazer a costura pegando todos os pontinhos que eu tenho aqui na base, tá vendo? Ó, cada correntinha dessa que eu tenho aqui na base, eu vou prender aqui num pontinho, tá? Quanto melhor a gente fizer essa costura, melhor fica o acabamento. Essa pontinha aqui a gente esconde depois. Então, eu vou começar prendendo bem aqui onde eu coloquei o primeiro alfinete, ó. E eu sempre pego só um fiozinho da base, tá? Eu não entro com o meu alfinete lá dentro, porque senão pega espuma, ela começa a sair e o acabamento não fica tão bonitinho. Já fiz aqui o primeiro ponto, então eu já vou tirar o meu alfinete, que ela já não vai sair desse lugar. Esse primeiro alfinete já pode tirar. E agora eu vou ir pegando cada um dos pontinhos que eu tenho aqui embaixo, ó. Vou laçando. E prendendo aqui embaixo na base. Pode ir apertando bem para ter certeza que vai ficar bem preso. E agora que eu fiz toda a minha costura aqui, prendendo a minha crina, eu vou entrar com a minha agulha aqui com o meu fio e sair junto aqui com essa partezinha laranja que a gente tinha deixado. E aí eu vou dar 3 nozinhos e esconder dentro do meu amigurumi. Se você começou a costura de baixo para cima, assim como eu, você junta aqui com esse pontinho, dá um nozinho e esconde aqui o final. Esse canto aqui é só esconder aqui para dentro da peça, tá? Essa pontinha que fica aqui é só jogá-la para dentro da peça. Então, eu vou passar já aqui na agulha de tapeçaria para ficar um pouquinho mais fácil. E aí, eu venho aqui no buraquinho de ponto, jogo ela aqui para dentro, saio num buraquinho de ponto qualquer e corto aqui esse excesso. Agora, com esse pedacinho aqui de fio, tem mais ou menos uns 40 centímetros, a gente vai fazer o bordado dos olhinhos. Se você tiver uma agulha de bordado, eu acho que fica até mais fácil, ó. Uma agulha assim, de bordado, em vez de ser uma agulha de tapeçaria, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou até usar essa agulha aqui, que é uma de bordado. Com a agulha de tapeçaria também dá certo, tá? E aí, eu começo aqui do meio, porque aonde eu entrar aqui com o meu fio vai ser onde eu vou dar um nozinho depois, né? Que a gente vai fazer os 2 ladinhos. Então, eu insiro aqui minha agulha em um ponto qualquer. E aí, a gente precisa fazer os olhinhos. A gente vai ter como base a nossa orelhinha, que tá aqui em cima, e o nosso chifrinho, tá? Então, a gente vai pensar que nossos olhinhos vai começar mais ou menos 3 carreiras para baixo da nossa orelha, descendo numa linha reta, tá? E ele vai vir até aqui, faltando mais ou menos uns 2 pontinhos para chegar aqui no nosso chifrinho, tá? Então, eu vou deixar esses 2 pontinhos aqui livres. A gente insere. Vou deixar aqui o meu alfinete marcando essa posição, tá? Então, eu tô 3 carreiras abaixo aqui da orelhinha e deixei 2 pontinhos aqui livre do nosso chifrinho. É difícil de falar exatamente aonde a gente precisa fazer esse bordado do olho, porque depende muito do tamanho da sua peça, do seu ponto e tudo mais. O importante é a gente seguir mais ou menos essa ideia, tá? Da gente ter como base aqui a orelha e o chifrinho. Então, eu vou entrar aqui com a minha agulha
Deixo uma pontinha pra gente fazer o nozinho depois. Então, eu entro aqui e já vou... Eu saí aqui com a minha agulha, né, nesse primeiro alfinete, e já vou entrar exatamente onde eu coloquei o segundo alfinete. E aí, a gente tem que sair no meio. Já posso tirar esses dois alfinetes daqui, tá? O nosso olhinho, ele tem que fazer uma meia lua, tá? Então, ele tem que vir aqui embaixo e subir, fazer uma curvinha. Então, a gente tem que vir mais ou menos aqui no meio do espacinho que a gente tem e marcar um pontinho mais ou menos por aqui, ó. Não precisa ser exatamente o ponto certo, porque a gente vai conseguir ver depois, tá? Vou sair aqui num buraquinho de ponto. E aí, com esse alfinete aqui, a gente consegue dosar o quanto a gente quer que fique curvado os nossos olhinhos. Eu vou querer um pouquinho mais pra baixo, ó. Mais ou menos aqui, ó. E aí, eu já sei como é que ele vai ficar mais ou menos, tá vendo? Como eu saí aqui no buraquinho de ponto, eu vou entrar novamente no mesmo buraquinho de ponto, porque eu não quero que apareça esse fio, né? E aí, eu vou sair aqui embaixo, onde eu deixei o meu alfinete marcando agora. Então, bem aqui embaixo, ó. Eu vou sair com o meu alfinete bem aqui embaixo, onde tá... Eu vou sair com a minha agulha bem aqui embaixo, onde tá o meu alfinete. Saí por baixo do meu fio, posso tirar já esse alfinete daqui. Agora, eu vou laçar esse ponto, ó. Eu vou pegar a minha agulha e vou passar ele aqui, ó, de cima pra baixo e entrar no mesmo buraquinho onde eu saí com o meu fio aqui. Então, eu venho aqui, entro no mesmo buraquinho e vou jogar de novo num buraquinho de ponto aqui em cima, tá? E pode ir puxando com cuidado. Esse pontinho que a gente acabou de dar vai servir pra gente segurar aqui a curvinha, né? Pra gente fazer essa curvinha do nosso olhinho do jeito que a gente quer. Aproveita antes de apertar pra acertar, pra ficar bem direitinho. Não pode puxar muito, senão ele acaba ficando com um ângulo, né, meio quadrado aqui. Tem que deixar mais frouxinho mesmo, ó. E aí, agora a gente vai fazendo os cílios. Então, a gente precisa entrar com o nosso alfinete bem aqui embaixo da onde tá passando a nossa curvinha. Então, eu venho aqui, ó, da onde eu tô aqui, eu já vou entrar logo aqui. Não tem muito lugar certo não, tá? Vou deixar um espacinho, sair um pouquinho mais pra baixo. Puxo aqui o meu fio sem puxar muito, tá, só até assentar. Já saí no próximo buraquinho, já vou entrar aqui pra fazer o próximo. E aí, a gente já sai aqui embaixo, né, pra fazer já o terceiro. Agora que a gente vai fazer o último, ó, eu vou entrar aqui pra fazer o último. E já vou sair aqui desse lado onde eu vou fazer o próximo olhinho. Eu vou fazer outro olhinho e volto quando eu finalizar, tá? A gente precisa fazer a mesma coisa. Primeiro, a gente vai fazer uma marcação, bem aqui embaixo da orelhinha, 3 pontinhos. E aqui do focinho, deixando 2 carreiras, tá bom? Mais ou menos vai ser aqui assim. E aí, a gente vai fazer o bordado. E agora eu finalizei já o bordado dos dois lados e deixei só esse alfinete passado aqui nos meus últimos pontinhos, que é pra quando eu dar esse nozinho aqui, não repuxar aqui o bordado, tá? Só passar mesmo o alfinete, ó, no último pontinho. E agora, sair com as 2 pontinhas aqui no mesmo espacinho de ponto, a gente vai dar os 3 nozinhos e esconder. Agora, a gente vai prender as bochechinhas, né? E é bem facinho de prender, porque ela é bem pequenininha. Vou passar aqui um alfinete bem no miolinho da minha bochechinha. E aí, a gente coloca aqui. Eu vou usar como base esse ângulo aqui do pescocinho dela. E aí, a gente põe bem aqui, ó. Um pouquinho pra trás. Já tá bem posicionadinho aqui. Agora, é só prender, né? Eu não vou nem costurar essa parte. O que eu vou fazer como tem esses fios aqui soltos, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria aqui na ponta. E aí, eu levo aqui por dentro, ó, entro no buraquinho de ponto aqui embaixo, né, da onde a gente colocou o alfinete. Saio aqui do outro lado. Faço a mesma coisa agora com essa pontinha, ó, a gente saiu aqui desse lado. Agora, eu pego a pontinha dessa bochechinha que a gente ainda não começou a prender e levo lá para aquele lado de lá.
Tanto faz, se for o pontinho de fora ou o pontinho do anel mágico, não vai fazer diferença. Entrei ali, vou sair aqui num buraquinho de ponto. E agora, eu vou pegar a outra pontinha que sobrou, passo aqui na minha agulha de tapeçaria, entro aqui no meu amigurumi e saio aqui junto com esse nozinho. Bem facinho, ó. Saio aqui, no mesmo buraquinho de ponto que a gente tinha saído com outro fio. Ele já vai ajeitar aqui, a gente já nem precisa mais deixar o alfinete. Pode puxar para ajustar a pontinha. Vou dar os 3 nozinhos e esconder. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, eu entro com esse pontinho, saio aqui, dou os 3 nozinhos e escondo. Falta só a gente colocar a mantinha e fazer o rabinho. Então, a nossa mantinha já tá pronta. O que eu vou fazer é dobrar ela no meio para achar o centro, né, bem certinho. Então, a gente põe aqui no meio, pega um alfinetinho e marca o meio. E aí, esse meinho a gente vai pôr exatamente aqui onde a gente tem essa costurinha, tá vendo? A gente tem a costurinha aqui, tem que ficar posicionado bem certinho o meio com a nossa mantinha. Então, agora a gente vai prender essa parte aqui, só que eu só vou dar um pontinho aqui nessa ponta e outra nessa, porque eu não quero que pareça que ela esteja presa aqui, né? Eu quero que pareça que ela esteja só apoiada. Então, a gente posiciona deixando aqui a carreirinha de pontos baixíssimos pra cima. Vou entrar aqui no buraquinho de ponto, né? O meu fio tá saindo daqui. Entro ali e já saio direto aqui do outro lado pra fazer um pontinho, ó. Desse lado aqui, por trás, eu vou pegar um fiozinho, laço a minha agulha, volto aqui no mesmo buraquinho de ponto e vou trazer aqui pra esse lado. Vou sair com a minha agulha aqui mais pro meinho. Agora, a gente põe a agulha de tapeçaria nessa outra pontinha e a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente encaixa, né? Posiciona bem, pega aqui um pontinho, traz aqui para outra ponta. Aqui eu pego um pontinho aqui de trás. E agora eu vou entrar com o meu fio aqui no mesmo buraquinho de ponta e sair aqui onde a gente saiu com a outra pontinha do fio. E agora a gente dá os nozinhos e esconde a pontinha. Agora, para finalizar, a gente vai fazer o rabinho, tá? Então, eu cortei um fio de cada cor com 20 centímetros. Um laranja, um cor-de-rosa e um azul, que são as 3 cores que a gente usou aqui para fazer o nosso unicórnio. Eu vou abrir eles no meio, então a gente vai trabalhar com o fio repartido, porque eu acho que fica melhor o acabamento. Vai ficar mais bonito. Eu vou repartir todos os fios, tá? Deixando assim só 2. No meu caso, meu fio tem 4 cabos, eu vou deixar só 2 em cada um, mas a gente vai usar todos, tá? Então, estão aqui todos os meus fiozinhos já divididos. E aí, a gente vai prender aqui bem na bundinha do nosso unicórnio. Nós vamos prender exatamente na 3ª carreira, ó. A gente vai contar aqui aqui é a carreira onde a gente fez a costura, tá vendo? Então, a gente vai contar aqui 1, 2 e a gente vai prender aqui nessa carreira que é a 3ª, bem aqui na pontinha. Então, eu peguei todos os meus fiozinhos aqui junto, insiro a minha agulha de crochê aqui por cima, nesse buraquinho de ponto, e saio logo aqui embaixo. Ó, de cima pra baixo, tá? Laço todos os fios que a gente separou. E a gente vai puxar ele aqui pra dentro. Se ficar difícil de fazer todos de uma vez, pode fazer metade e depois metade. Puxa todos os fios, sai um pouquinho de fibra, eu já vou tirar daqui. Posso tirar esse alfinete onde estava marcando. Agora, a gente abre aqui o buraquinho, né, a voltinha, e passa o rabinho aqui por dentro. A gente abre aqui e passa aqui essa parte por dentro. E aí, é só ajustar. Vou passar a minha agulha aqui para ajeitar os pelinhos e ficar mais fácil da gente ver aonde precisa cortar. Vocês podem cortar do tamanho que vocês acharem que vai ficar melhor, tá? Não tem... Se quiserem mais comprido, pode deixar mais comprido. Se quiser mais curtinho, pode deixar mais curtinho. O meu tem mais ou menos uns 3 dedinhos.
E olha que lindo ficou o nosso unicórnio. E aí, pessoal? Espero que todo mundo tenha gostado de aprender a fazer esse unicórnio. Ele é bem facinho de fazer, fica muito lindo, vale muito a pena. O meu unicórnio ficou medindo 18 centímetros, então daqui do pezinho até a orelhinha ele tem um tamanho de 18 centímetros. Mas esse tamanho pode variar de acordo com o material que você usar e a tensão do seu ponto. Eu falo o mesmo tamanho porque algumas pessoas gostam de ter como base. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. E se você tiver alguma sugestão de algum outro amigurumi que eu possa trazer aqui para o canal, pode deixar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!